Olá, crianças, tudo bem? Quarta-feira, 24 de junho, a aula é Ciências. Paramos na página 130, onde iniciamos a estrutura e função da folha. Estamos vendo sobre as partes da planta, especificando neste capítulo as folhas. As folhas têm três partes principais: limbo, pecíolo e bainha. Observe o esquema onde cada uma se situa. Pecíolo é a haste que sustenta a folha para prendê-la ao caule. O limbo é a região mais larga da folha que geralmente contém as nervuras, pequenos vasos pelos quais a seiva bruta e a seiva elaborada correm. A bainha é a parte alargada do pecíolo que prende a folha ao caule. Esta bainha, quando nós quebramos uma folha, nós observamos que logo ela seca, porque ela é desligada do caule. E aí ela deixa de receber as vitaminas e nutrientes que precisa. O que significa seiva bruta? É uma substância rica em água e sais minerais que é produzida na raiz e atravessa o caule até as folhas. É dela que a planta tira a água e os sais minerais que precisa para a fotossíntese. A seiva elaborada é o líquido já com o alimento produzido pela planta que descerá para o caule e a raiz a fim de nutrir toda a planta. Então veja como ocorre todo o processo. Tem uma ilustração ao lado que mostra a absorção de água e de sais minerais pela raiz para compor a seiva bruta que vai em direção às folhas para prover toda a planta desses compostos. E a absorção de luz e de gás carbônico pelas folhas para que possa ocorrer a fotossíntese, que produz alimento para a planta. O alimento vai em direção à raiz em forma de seiva elaborada para nutrir toda a planta. Então, na imagem mostra a luz entrando na folha da planta, o gás carbônico, a seiva elaborada, onde vão entrar lá embaixo os sais minerais e a água que sobem e se encontram para nutrir toda a planta. Então, é um processo que ocorre. Os vasos das plantas. Todos nós temos sangue. Esse líquido vermelho é responsável por levar água, nutrientes, sais minerais, gases e outras substâncias por todo o nosso corpo. Pesquise sobre o assunto para responder as perguntas. Escreva suas conclusões no caderno. Então, aqui vocês vão estar pegando o caderno de ciências, fazendo o cabeçalho, colocando a página para responder estas questões. Eu vou estar colocando essas duas questões como trabalho para ser acrescentada a nota de ciências. Qual relação é possível fazer entre o nosso sangue e a seiva das plantas? Então, como o sangue corre em nossas veias, nos favorecendo todos os nutrientes e vitaminas que precisamos, ocorre também com as plantas. Aí vocês vão pesquisar, que vocês vão encontrar assim, informações bem relevantes sobre este assunto. Por onde o sangue passa para poder alcançar desde nossos pés até nossa cabeça? Então, como que é feito esta forma no nosso corpo e as plantas com a seiva? A seiva que é favorecida com as plantas. A seiva elaborada atravessa vasos que se encontram externos ao caule e a seiva bruta atravessa vasos que ficam no centro do caule. Aí aparece uma imagem da seiva elaborada, da seiva bruta, como é que ocorre o processo. Folhas da alimentação. Utilizamos muitas folhas na nossa alimentação, seja em deliciosas saladas, seja como ingredientes de pratos. Também podemos utilizar as folhas para fazer remédios ou para extrair substâncias para produtos de perfumes, como o eucalipto. Esses perfumes aí que coloca eucalipto, tanto em essências de higiene pessoal, quanto de desinfetante, utiliza-se a essência do eucalipto, dentre outras
ervas ou plantas como erva doce. Tem muitas outras. Tem que tomar cuidado com as plantas ornamentais e com as plantas que não são comestíveis. As plantas ornamentais, principalmente, que são belas e atraem, né, o olhar, principalmente das crianças pequenas. Então, tem plantas que elas são venenosas, então tem que tomar bastante cuidado a respeito dessas plantas. Entretanto, algumas folhas são tóxicas e não podem ser comidas. É importante não ingerir folhas desconhecidas, pois elas podem nos fazer mal. Circule abaixo o nome de alimentos que são folhas. Em seguida, desenhe-os no espaço ao lado dos nomes. Então, aqui vocês vão circular alface, hortelã e repolho. E vão desenhar no quadro e colocar os nomes. Abaixo, vocês vão recortar imagens de outras folhas que nós podemos utilizar na nossa alimentação. Aí pergunte para a mamãe que ela vai ter informações precisas para passar para vocês. A página seguinte, complete as lacunas para resolver as palavras cruzadas. Então, primeiro vamos completar, eu vou completar com vocês e vocês vão preencher a palavra cruzada. Letra A. A planta produz seu alimento a partir da... Completem com a palavra fotossíntese. Letra B. O limbo é a região mais larga da folha e apresenta nervuras. Letra C. A seiva, completa, bruta, leva água e sais minerais da raiz pelo caule até as folhas. Letra D. A seiva, completa, elaborada, tem o alimento produzido pelas folhas e desce pelo caule até a raiz. Letra E. A. Complete com a palavra alface. É uma folha muito comum de ser ingerida em saladas. Letra F. O pecíolo, escrevam aí no espaço, é a haste que sustenta a folha a partir de sua ligação com o caule. Letra G. As folhas do cacto são modificadas em, complete, espinhos. Letra H. No espaço, escrevam bainha, é a região alargada que prende a folha ao caule. Aí vocês só vão completar a cruzadinha seguindo as letras aí e as palavras que vocês completaram. Na página seguinte, agora você vai ser o cientista. Escolha uma planta do seu quintal, desenhe um ramo dela abaixo, atenção para os detalhes das folhas. Como vocês viram todos os detalhes lá na estrutura, preste atenção aqui para fazer todos os detalhes e anote suas características. Depois dê um nome para sua descoberta. Então, aqui vocês vão pegar uma planta aí do quintal de vocês, fazer o desenho e seguir a estrutura lá da página 130. Só acrescentando abaixo o tamanho da planta, se ela é de porte grande, porte pequeno, características principais dela, como são as folhas, se ela possui tronco grosso, fino, se as folhas são pequenas, são grandes, se é uma planta ornamental, se é uma planta comestível, enfim. Tem flores e frutos? Se ela for ornamental, geralmente a planta não dá flor nem frutos, dificilmente. Outras observações, também tranquilo de fazer. Para ir além, a seiva bruta é conduzida por vasos que ficam no centro da planta. Já a seiva elaborada é conduzida por vasos que ficam na parte mais externa. Por isso, quando cortamos uma parte do caule de uma árvore, geralmente o líquido que vemos saindo é a seiva elaborada. Alguns agricultores, sabendo disso, fazem o seguinte procedimento em alguns galhos de árvores com frutos.
Retiram a parte exterior do galho, que tem os vasos que conduzem à seiva elaborada, e deixam apenas os vasos internos. Assim, os frutos produzidos por esses galhos ficam mais doces. Tem a imagem aí que vocês vão observar. Tem o zoom 1, o zoom 2 e o anel. A partir do texto acima e de outros conhecimentos trabalhados no capítulo, responda as perguntas a seguir. Identifique nos zooms o galho com o anel cortado e o galho normal. Então, qual que é o galho com o anel cortado e qual que é o galho normal? Então, o zoom 1 é o galho normal e o zoom 2 é o galho com o anel cortado. Podem completar assim. Por que os frutos ficam mais doces quando um anel do galho é retirado? Por que será? É que a seiva elaborada fica presa naquele galho, fazendo com que os frutos fiquem mais doces. Isso daí é mais assim, questão de produtores que querem que as suas plantações tenham uma produção mais saborosa. A letra C. A planta resistiria se isso fosse feito em todos os galhos? Não, ela morreria, né? Pois não haveria seiva elaborada para alimentar as outras partes da planta, como as raízes, certo? Então, estas são as atividades de ciências para hoje. Um abraço, fiquem com Deus.